quando ela saiu de casa, quando naquela madrugada chovia, uma chuva fina caía na região de São Miguel, quando aquela moça, 19 anos, auxiliar de laboratório, saiu de casa. Ela não sabia, nem poderia saber. Nossa, ela viveria momentos de pane, terror, escapou da morte por muito pouco. Ela, sua roupa branca, ficou manchada de barro e sangue. Aquela moça, ela passava por uma avenida até que movimentada. Mas de repente, aquele cara, de repente aquele homem, de repente aquele monstro, de repente aquela pessoa armada com uma faca se aproxima dela. Encosta a faca em seu pescoço e a arrasta para uma rua, um pequeno córrego. E aquele homem, ele estava com raiva, ele estava com ódio, ele começou a bater até tirar sangue. Bateu, deformou o rosto da moça, bateu, depois rasgou as roupas e violentamente a violentou, violentamente a estuprou. Aquele homem parecia possuído de uma ira, de um ódio, de uma raiva, tudo incontrolável. O homem, a vítima ficou na beira do córrego, ficou super machucada, deformada no rosto, espancada em todo o corpo, principalmente na região íntima. Ela, quando amanheceu o dia, foi de madrugada. Quando amanheceu o dia, ela se arrastou, foi encontrada por populares que iam para o trabalho. Ela estava em estado lastimável, estava em estado lamentável, sofreu uma barbaridade. O elemento não se contentou em estupro, não se contentou em estuprar. Ele fez barbaridades, não dá nem para contar o que ele fez. A moça o descreveu, aparentemente uma pessoa comum, a não ser pelo olhar. Tinha um olhar brutalizado, um olhar de ódio. Ele não parecia querer prazer, ele parecia que estava se vingando, parecia que estava odiando a vítima. Por isso, quando a moça foi hospitalizada, quando a polícia depois a ouviu, a polícia não sabia quem procurar. Se um estuprador fortuito, ou se uma pessoa que estava querendo vingança, mas vingança. A moça não tinha nenhum ex-namorado com história para vingança. A moça era uma moça extremamente comum, bonitinha, mas não tanto. Uma moça que não tinha inimigo, que não tinha problemas. Se pensou até, alguém foi contratado para fazer isso, porque não foi um estupro comum. Não foi um estupro comum, mas ficou por isso mesmo. Passou o tempo e nada. Um mês depois, só um mês depois, mesma região de São Miguel, outra avenida movimentada. Aquela mulher, 27 anos casada. Aquela mulher balconista numa farmácia, numa rede de farmácias, entrava às 6 horas da manhã.
Entrava às 6 horas da manhã. Ela saiu de casa. Ia em direção do ponto do ônibus. Estava escuro ainda. Ela entrava às 6, saía às 5 de casa. De repente, ela passando por uma avenida, não a mesma, mas outra avenida que passa ônibus, em São Miguel, quase Itaim Paulista, nas proximidades a Marechal Tito, aquela mulher foi atacada. Um elemento se aproximou e encostou uma faca no pescoço dela. Ela tremeu. O elemento a arrastou um terreno baldio e começou a espancar. E começou a bater a roupa branca da mulher. Balconista de farmácia ficou empapada de sangue do seu nariz, de sua boca. Ele quebrou os dentes da mulher. Depois, selvagemmente, rasgou toda a roupa dela. Rasgou, arrancou, não tirou, arrancou, rasgou e a estuprou violentamente e depois bateu. Depois de fazer tudo que ele quis, ele bateu violentamente nela, bateu. Ela quase morreu. Fraturas múltiplas em várias partes do corpo, até o maxilar quebrou. E ela, quando contou à polícia, quando depois de hospitalizada, ela ficou 15 dias no hospital. Depois, no seu depoimento à polícia, ela disse: o elemento era uma pessoa aparentemente comum, um tipo que a gente vê a toda hora, mas o seu olhar, ele parecia estar com ódio. Ele me xingou de tudo quanto foi nome. Vagabunda foi o nome mais bonitinho que ele falou. Vagabunda foi o nome mais bonito que ele disse. Me xingou, estava com ódio, com raiva, com ódio. Ele quase me matou. Não me ameaçou, não disse que voltaria. Não ameaçou se eu fosse a polícia. Não disse que me conhecia, nada. Só me xingou. Como se ele me conhecesse. Como se ele tivesse entrosamento comigo. Mas eu nunca vi esse cara na minha vida. Eu estava passando a mesma história daquela menina primeira. A mesma história daquela menina primeira. A mesmíssima história. O elemento atacava malvadamente, selvagemmente. Parecia que tinha ódio no sangue. Parecia que estava se vingando de alguma coisa. Se procurou, se fez ronda, nada. Se tentou fazer um retrato falado, mas se fez até um retrato falado. Mas o retrato falado era de uma pessoa que parecia com todo mundo. Era de uma pessoa extremamente comum. Mas um elemento assim não para. Um elemento assim não para. Ele iria atacar de novo. E atacou. Uma professora saiu de casa numa manhã fria de junho, por volta de 5:30, 15 para 6. Estava meio escuro ainda. Região de São Miguel, mas já aqui para Ponte Rasa. Já no começo
Já no começo de São Miguel, não no fim. Outra região, a mesma, mas diferente. Uma no começo, a outra no fim. Uma professora, 30 anos, coitada. Ela teve até uma vista prejudicada. Ela teve uma vista perfurada por ele. Como ele bateu. A professora contou a história. Ela saiu com seu avental branco de professora de casa, como sempre saía. Ela saiu, e no meio do caminho, quando passava junto a uma pontezinha, quando passava num local até que não deserto, não estava movimentado naquela hora, mas logo depois ficaria movimentado. O elemento se aproximou e encostou uma faca à mesma maneira, o mesmo modus operandi, a mesma maneira de atacar. Encostou uma faca. E que barbaridade! Como ele bateu, como ele xingou. Ela sangrou em toda a parte do corpo, o nariz quebrado, a vista perfurada, a região genital ficou em frangalhos. Ele a violentou violentamente, com raiva, não com prazer, mas com ódio. E depois, pela primeira vez, ele sorriu. Nos outros casos, ele não tinha sorrido. Ele sorriu e disse: é para você aprender. É para você aprender. É para você aprender. Aprender o quê? Aprender o quê? A professora bem casada, uma mulher direita, honesta, sensata, religiosa, uma mulher decente. Ela ficou 1 mês no hospital. Teve que fazer várias operações plásticas, estéticas e de doença mesmo, porque ele prejudicou principalmente a região genital dela. Meu Deus, o que ele fez? A polícia procurou, pegou a descrição dele, a descrição era a mesma. Um elemento comum: os olhos carregados de raiva, de ódio. Mas a polícia intensifica a busca. Mas a região é muito grande. Todo mundo com as vistas voltadas para encontrar. Mas ele tinha o aspecto de um trabalhador, de um homem comum. Como encontrar era mais fácil? Encontrar uma agulha num palheiro. Durante 2 meses, ele não deu sinal de vida. Durante 2 meses, ele não deu sinal de vida. Mas aquela cabeleireira, aquela moça, ela era cabeleireira, trabalhava num salão. Naquele dia, naquele sábado, ia acontecer um casamento. E a noiva ia cedo para o salão. Por isso a moça, por isso a cabeleireira, saiu com seu avental branco de casa, muito cedo. E a mesma coisa aconteceu. Ela foi vítima do maníaco. Ela foi vítima. Coitada, agora ele estava mais violento ainda. Ele bateu para matar. Talvez tenha pensado que tinha matado porque ela desmaiou.
Ela ficou desmaiada depois de agredida e violentamente estuprada. Sua roupa branca ficou vermelha, vermelha de sangue. Ela quase morreu. E o elemento xingou: é pra você aprender, sua vagabunda. É pra você aprender, sua vagabunda. A polícia, trabalhando a seccional que entra no caso. O investigador atento, ele percebeu um detalhe que você já percebeu. Você que está ouvindo, que é atento, inteligente, que presta atenção, já descobriu um detalhe. Um detalhe importantíssimo. Aparentemente era coincidência. O horário, bem o horário, era no amanhecer. No amanhecer, mas não é isso não. A primeira vítima, auxiliar de laboratório. A segunda vítima, balconista de farmácia. A terceira vítima, professora. A quarta, cabeleireira. Mas não há relacionamento na profissão. Mas todas elas usavam roupa branca, jaleco branco. Todas. E daí o investigador atento, ele começou a pensar: o cara não é um estuprador. Ele estupra, mas o estupro não é o móvel principal de seus ataques. Ele está se vingando de alguma coisa. Ele está se vingando de alguém. Quem? Roupa branca, médica, enfermeira. Quanta gente usa avental branco? Mas o investigador arriscou. Seria uma enfermeira. Mais um pormenor. Todas tinham cabelo curto. E preto. Ele procurava, como ele dizia, é pra você aprender, sua vagabunda. Ele estava querendo se vingar de alguém. Quem? O investigador vai de hospital em hospital na região leste. Conversa com enfermeiras, com médicas, com auxiliares. E quer saber se tem alguém ameaçado. Foi um tiro no escuro. Foi um chute, uma dedução, mas um chute. Poderia ser mil coisas, mas o investigador acertou no chute, no tiro no escuro. No hospital do Tatuapé, no Hospital Municipal do Tatuapé, ele encontrou uma história de uma moça que havia se afastado do trabalho, que estava licenciada por medo, por ameaças. Tinha até na delegacia de número 30, boletins de ocorrência de ameaça. A moça havia conseguido uma licença-prêmio, licença do medo. A história era conhecida quando o investigador da Seccional Leste perguntou se tinha alguém ameaçada. Contaram. Tinha a Cíntia. O nome dela era Cíntia, ela fora ameaçada de morte.
ela tomou uma surra de um ex-noivo, não era noivo, de um ex-namorado dela. Ela não queria o prosseguimento do namoro. Colocou um ponto final e ele disse: tudo bem, mas se você não for minha, não será de mais ninguém. Quando ele a encontrou namorando com outro rapaz, ele fez um escândalo. Bateu no rapaz e bateu nela. E depois ficou o perseguindo. Depois ameaçando. Depois bateu e estuprou. Violentamente, com raiva. E coincidentemente o investigador levantou. Estava no boletim de ocorrência a surra, o estupro e a frase: é pra você aprender, vagabunda. Foi um tiro no escuro, mas bem dado. Um tiro no escuro, mas bem dado. O nome estava lá: Zé Roberto, José Roberto, não me lembro o nome completo. José Roberto. Uma equipe se deslocou até aquele endereço. Ele não estava, se esperou o final de tarde, ele saía cedo para o trabalho. Saía por volta de 5 da manhã. Morava na Vila Cisper, região de São Miguel Paulista. A descrição batia. Quando ele chegou à noite, foi pego. As vítimas, levadas à delegacia, chorando, o reconheceram. É ele, é ele, é ele. E ele, perante o reconhecimento, não hesitou e confessou: eu quero a Cíntia. Eu tenho ódio da Cíntia, mas ela fugiu. Mas estas são iguais a ela. Vestem a mesma roupa branca, mas não são puras, não. A Cíntia vestia roupa branca de pureza, mas era suja comigo. Eu não quero mal a essas moças, mas eu vi a Cíntia, eu bati na Cíntia, e enquanto eu não encontrar a Cíntia, eu vou continuar batendo, vai nada. Tá preso. Tá preso. Zé Roberto. Daí o seu ódio. Ele não violentava, mas o móvel principal não era este. O móvel principal era descarregar a raiva que ele tinha da Cíntia, que vestia roupa branca, como enfermeira, usava o avental branco. Ele só atacou moça de avental branco. Ainda bem que o investigador sacou. Ainda bem que deu certo, porque é uma investigação dificílima. Um tiro no escuro, repito eu, que deu certo. E o estuprador malvado foi tirado de ação. Dizem que ele morreu na cadeia, mas isto eu não sei ao certo. O que eu tenho para revelar envolve inclusive pessoas conhecidas. Por isso eu estou pedindo, na minha história, para que você troque todos os nomes, para que você use pseudônimo em todas as situações, porque a história que eu tenho para contar é comprometedora. Eu sei que arruinaria a vida de muita gente. Mas eu começo do comecinho. Eu nasci e cresci em uma vila de pessoas humildes aqui na região da Grande São Paulo. E sabe, Jeremias, que a minha infância foi repleta de emoções. Eu curti muito a minha infância. E dessa fase da minha vida, da infância, eu guardo boas lembranças.
A mais importante delas foi o grande amor da minha vida. Não, eu era criança, sim. Aliás, eu tinha 6 aninhos. 6 anos eu conheci o Juliano. Juliano era um catarinense que veio junto com sua família morar aqui em São Paulo em busca de novas oportunidades na vida. E desde a primeira vez em que eu o vi, eu senti algo especial. É claro, eu não posso dizer que na época estava perdidamente apaixonada. Seria uma mentirosa se dissesse isso. Até porque eu contava 6 anos. Eu não sei o que de fato eu sentia pelo Juliano. Mas tínhamos uma cumplicidade tão grande, eu e Juliano, 2 crianças, que sinceramente eu não sei explicar a você e seus ouvintes. Só sei que a gente parecia um casalzinho. Vivíamos brincando sempre juntos como se fôssemos um casalzinho de eternos namorados. Eu lembro que um dia estávamos brincando na porta de minha casa e ele me disse: Cláudia, eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você. Você namora comigo? Ah, Juliano, eu não sei, eu também gosto de você, mas a gente ainda é criança para pensar nisso. Eu sei, mas não custa nada. Só faltam 8 anos, olha. Meu maior sonho é casar com você. Jeremias, a conversa entre 2 crianças. O fato é que nós não nos desgrudávamos por nada. Tanto é que as pessoas da vizinhança, às vezes em tom de brincadeira, diziam: ah, esses 2 não se desgrudam, não sei não, hein? Isso vai acabar em casamento. Todo mundo dizia isso. Não tinha um só cristão que não abria a boca para dizer que tínhamos nascido um para o outro. Até parecia aquela linda história de amor de Romeu e Julieta. Mas ao contrário do que eu imaginava, Jeremias, ao contrário do que eu planejava, aos 13 anos os meus sentimentos mudaram. Eu percebi que o que eu sentia pelo Juliano não era um simples carinho de amigo ou irmão. Era algo a mais, era uma coisa de louco. Eu sentia que algo vinha do fundo da alma. Era um sentimento que me corroía, vinha do fundo do peito. Às vezes, quando eu ficava longe dele por alguns dias, eu morria de saudades. E quando ele aparecia na minha frente, o meu coração parecia que iria saltar pela boca. Era uma coisa de louco. Enfim, eu descobri que aquilo se chamava amor. Um amor tão intenso, um amor tão maravilhoso que me despertava uma sensação inigualável. Há uma música, Jeremias, do cantor Roberto Carlos, chamada Amor Sem Limites. Era exatamente o que eu sentia pelo Juliano. Sabe, eu não consegui, sinceramente não consegui esperar até os meus 15 anos, não. Tomei coragem e me declarei para o Juliano dizendo que o amava tanto, que não suportaria esperar completar 15 anos. E para não criar nenhum problema com a minha mãe, eu segurei a barra, namorando às escondidas com o Juliano até completar 14 anos. No entanto, eu percebi que mais cedo ou mais tarde, mamãe iria ficar sabendo. Então eu decidi contar tudo a ela. E por incrível que pareça, mamãe não foi contra, não. Eu acho que pelo fato da gente ter crescido junto, feito 2 pombinhos. Então, o nosso namoro agora era para valer. Depois disso, eu falei para o Juliano que eu queria ter um relacionamento sério com ele. Mas a gente só iria pensar em casamento depois que eu conseguisse realizar o meu outro sonho. Ou seja, lá para os 20 e poucos anos. Eu era uma menina sonhadora. Jeremias, eu era uma menina invocada, eu era uma menina sonhadora. Eu sonhava em trabalhar na TV, eu queria ser jornalista.
Às vezes eu via a Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional e eu dizia mesmo assim, em tom de brincadeira: a Fátima que me desculpe, mas um dia esse lugar vai ser meu, custe o que custar. É claro, Jeremias, eu era uma menina muito sonhadora. Eu sabia que para chegar a ocupar o lugar da Fátima Bernardes, eu teria que ralar muito para pelo menos trabalhar na produção de um telejornal como aquele. Às vezes as pessoas até me criticavam: que isso, Cláudia, você sonha muito alto, menina. E foi assim, Jeremias, que aos 17 anos eu terminei o 2º grau e me isolei do mundo para tentar conseguir uma bolsa de estudos. Porque eu realmente não tinha condições de bancar o meu estudo, muito menos a minha família. Naquele momento, a única pessoa que estava me incentivando era o Juliano. Tanto que a nossa vida social, a vida de balada, eu tive que abandonar. E ele entendeu os meus motivos. E para minha surpresa, Juliano até me ajudava nos estudos, principalmente nas pesquisas da internet, que eu não entendia muito, e ele era fera. Quando então eu completo 18 anos... fiquei noiva do Juliano. Fiquei noiva. Não casei não, Jeremias, fiquei noiva. Mas em comum acordo, só iríamos nos casar depois que terminasse a faculdade. E depois de um ano intenso e cansativo de tanto estudar, eu finalmente fui prestar vestibular em uma faculdade pública, para ver se eu conseguia finalmente realizar o tal sonho. E eu passei, Jeremias. Eu passei em 3º lugar no geral. E em jornalismo fiquei em 1º lugar. De aula, os veteranos pintaram a minha roupa, me fizeram beber até cair. E até tive que ir para o Farol pedir dinheiro, mas foi tudo maravilhoso. Eu estava fazendo a faculdade do meu sonho. Eu estava cursando jornalismo, eu sonhava em trabalhar na televisão, eu tinha me preparado, eu tinha me dedicado para aquilo, e eu estou tocando a minha vida. Noiva do Juliano, fazendo faculdade, que alegria! Sabe que quando eu já estava no 3º ano de faculdade, eu já estava muito ansiosa, estava louca para conseguir um estágio. E eu vou falar a verdade, Jeremias, na época, na minha cabeça só vinha assim, sabe? Desculpe, eu tenho que falar. Eu nem sei se eu poderia, mas eu vou falar. Eu queria conseguir um estágio na TV Globo. Sabe, eu queria, Jeremias, eu queria fazer um estágio na Globo. Na Globo eu queria. Eu queria estagiar lá, mas eu sabia que aquilo seria muito difícil, pois os processos seletivos da Globo é um dos mais concorridos e difíceis. Eles querem que você já tenha experiência, fale inglês com fluência, coisa que eu sinceramente não possuía. E é a partir de agora, Jeremias, a partir deste ponto, que a minha história muda completamente. No último ano da minha faculdade, a faculdade onde eu estudava passou por uma reestruturação. E passando por essa reestruturação, acabou mudando o quadro de funcionários. E nessa mudança, muitos professores foram desligados da instituição. E em decorrência disso, outros profissionais foram contratados. E entre eles estava o novo professor de teoria da comunicação. Já era um homem maduro, deveria ter mais de 50 anos, era um coroa enxuto e bem interessante. Sabe, de início eu não dei bola não. Achei que seria apenas mais um daqueles professores chatos que só vai na faculdade para cumprir carga horária, mas não. Quando se apresentou para a classe, descobri que aquele professor era o bambambam de uma grande emissora paulista. Veja, Jeremias, ele não era o cara, senão não estaria dando aulas de uma faculdade.
mas com certeza tinha grande influência lá dentro e com certeza poderia me indicar. E aquilo acendeu uma luz dentro de mim. Aquilo acendeu uma luz que quase já estava se apagando dentro do meu coração. Esse tal professor, ele era extremamente sério, muito sério, mas com o tempo ele foi se soltando, começou a brincar conosco, principalmente comigo. Eu percebi assim que às vezes ele não tirava os olhos de mim. E finalmente, um dia no final da aula, ele veio falar comigo. Né? Eu quero deixar bem claro que aqui usarei o pseudônimo de Juarez. E aí o Juarez veio e... Oi, Cláudia, tudo bem? Eu percebi que você é uma garota muito inteligente. Eu me dedico, sabe, professor? Eu amo comunicação. Meu sonho é trabalhar em uma grande emissora de TV. Eu já vi que você gosta mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já está fazendo algum estágio? Não, professor, eu ainda não consegui. Pois olha, eu posso arrumar para você. Eu tenho uma certa influência dentro da emissora em que trabalho. Eu posso muito bem te indicar lá dentro. Nossa, professor, seria uma boa poder trabalhar no que eu gosto, mas por que o senhor está fazendo isso por mim? Pois é, Cláudia, era sobre isso que eu queria falar com você. Você sabe que... Desculpe, Cláudia, mas você sabe que tudo nessa vida tem um preço, né? Como assim, professor? Do que você está falando? Olha, desde a primeira vez que eu te vi, eu fiquei louco por você. Eu posso, se você quiser, eu posso fazer a sua carreira deslanchar. Se você topar ter um caso comigo, se você topar sair comigo, ou pelo menos uma noite de amor, eu posso mudar a tua vida. O senhor está pensando que eu sou o quê, hein? Eu não sou garota de programa, não. E lógico que eu não topo. Calma, tudo bem. Tudo bem, não se ofenda, mas... Olha, saiba que você está perdendo a grande chance da sua vida, mocinha. Amanhã eu posso fazer essa proposta para outra garota, já que não soube aproveitar a chance que lhe dei. Mas olha, se você quiser, eu te dou um tempo para pensar. Nossa, Jeremias, eu nunca tinha me sentido tão humilhada e diminuída na minha vida. Eu nunca tinha me sentido tão humilhada e diminuída. Eu fui para casa, sabe, eu chorei muito. Chorei muito aquele dia, eu chorei muito, eu chorei demais. Eu até pensei em trancar a matrícula na faculdade. Eu fiquei uma semana sem ir à aula. E durante essa semana eu fiquei em casa pensando no que aquele maldito professor tinha me proposto. Eu mudo a tua vida. Tenha um caso comigo e eu faço a tua carreira deslanchar. Saia comigo e eu mudo a tua história. Fique comigo e você não será mais a mesma. Essas palavras ficavam assim, latejando na minha cabeça. Então eu pensei, eu repensei, pensei de novo, e enfim pensei alto comigo mesmo. Meu Deus, essa é a chance da minha vida. Essa é a chance da minha vida. No dia seguinte, Jeremias, voltei para a faculdade. E naquele dia mesmo, no final da aula, quando o professor já estava entrando no carro, eu fui até o veículo e disse: Ei, professor Juarez. E aí, Cláudia?
Sumiu, hein? Pensou no que eu te disse? Pensei. E aí, o que você me diz? Eu topo a sua proposta. Eu topo. Se é para o senhor fazer de mim uma estrela, eu topo. Boa, menina. Eu gostei da tua atitude, menina. Tem que ser assim para vencer na vida. Agora, entra aqui no carro que eu tô louco para me divertir. Assim, Jeremias, assim, do jeito que eu tô te contando, assim, direto, objetivo. Entra aqui no carro que eu tô a fim de me divertir. Assim, do jeito que eu tô te falando. Eu entrei naquele carro meio assustada, mas sabendo que aquilo seria para o meu bem. Fomos direto para um motel, Jeremias. Fomos direto para um motel. E no dia seguinte o Juarez veio me falar que eu já poderia começar. E tem mais. Eu iria começar como produtora de um programa da casa. E a partir daquele dia, meu amigo, eu comecei a trair o coitado do Juliano. O Juliano, lembra do meu noivo, do Juliano, que me amava profundamente. E eu tinha que sair com o Juliano, meu noivo, mas eu também tinha que sair. Que é? Tá gravando pegadinha pro programa? Tá gravando pegadinha pro programa? Você só pode estar brincando comigo. Não, não é brincadeira, não. Eu não quero mais me casar com você. Não. Cláudia, isso não pode ser verdade, Cláudia. Eu passei a minha vida toda te esperando. Até te apoiei nos seus estudos e agora você vem com essa cara de pau e diz que não vai mais se casar comigo? É isso mesmo que você está ouvindo, Juliano. Eu não te amo mais. Não faz mais sentido me casar com alguém que eu não amo. E ficamos, Jeremias Neto e eu, 20 horas discutindo. Mas no fim não teve jeito. Eu queria começar uma nova vida. Eu queria começar uma nova vida ao lado da pessoa que poderia me dar um futuro melhor. Cláudia, que você foi a coitadinha até aqui? Você está querendo me dizer que você fez tudo por inocência? Deixa de ser mentirosa. Eu sou casado, sim. Mas você, desde a primeira vez que saiu comigo, você sabe as razões pelas quais você topou sair comigo. Agora a culpa é minha. Escuta aqui, minha filha, eu mudei a sua vida. E sabe em troca do quê? Em troca de sexo com você. Eu nunca disse a você que queria um compromisso sério. Eu sou casado. E não troco a minha esposa por ninguém. Mas Juarez, eu jurava que você iria me assumir para todos. Você ficou louca. Você ficou louca. Eu nunca faria isso. Mulher do seu tipo só serve para aquilo e nada mais. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim, Juarez. Isso não vai ficar assim. Ah, é. Quer dizer que resolveu soltar as asinhas agora? Namoraram, se casaram e constituíram família, sabe? Ouvindo essas músicas sertanejas. Ah, mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida, foi ao som dessas músicas sertanejas. Olha só. Geraldo e Ederzila tiveram um filho, um único filho, o Geraldinho. O Geraldinho, hoje já um moço, já de 29 anos, 30 anos já. Às custas de muito trabalho na lavoura, Geraldo foi juntando um dinheirinho, até que conseguiu comprar um sítio e deixar de ser empregado lá dos sitiantes, lá dos fazendeiros, para ter ele mesmo a sua própria propriedade. Geraldo Jonque.
O sítio, aliás, se localiza em lugar privilegiado, bem às margens do rio Arinos, que é um afluente do rio Papagaio. Os dois rios, tanto o Arinos como o Papagaio, eles atraem pescadores da região pela abundância de peixes. E eles gostam muito de ouvir, sabe aquela dupla, como é que é? Aquela dupla pescador e catireiro é o nome da música, mas eu não estou lembrando da dupla. Então olha só, eles gostam de estar pescando e estar ouvindo aquele som do cacique e do pajé. Eita, os dois rios, o Arinos e o Papagaio, eles atraem os pescadores de toda a região pela abundância de peixe. Pescar no rio Arinos ou no rio Papagaio, lá em Tampurá, é garantia de boa pescaria mesmo. Dourado, jaú, pacu, pintado, bagre, tilápia, piracanjuba, piapara. Ah, cada peixe bonito. Na beira da lagoa, só para pescar trair. Olha, vou dizer uma coisa, hein? Eu não me incomodo que me chamem de caipira. Pode chamar de caipira, pode chamar. Eu sou caipira mesmo. Lugar que o índio canta, muita gente. Já pensou aquele peixão dourado, jaú, pacu, pintado, bagre, tilápia, piracanjuba, piapara? Nesses dois rios tem de tudo, e a pesca é controlada pela fiscalização do IBAMA, para evitar alguma agressão. Aos 52 anos, sempre ia para as pescarias com o marido Geraldo e o filho. Mas ela gostava mais era de ficar no rancho, preparando, esperando os peixes chegar. Ela preparava aquela comida bem assim, bem cabocla, e esperando os peixes, esperando os peixes para depois preparar os peixes também. Isso acontecia principalmente nos finais de semana. Isso acontecia principalmente nos finais de semana. Durante a semana, a família sempre deu duro, cuidando das plantações de milho, de feijão, cana, cuidando dos porcos, das galinhas, do gado, aqueles que já moraram no interior. Assim sempre foi, até que um inesperado fato, uma inesperada desgraça interrompeu toda essa tranquilidade, toda essa felicidade na cidade de Tampurá. O que aconteceu foi o seguinte, mas parece uma história de moda de viola, dessas que a gente tocou aí, Mas parece uma dessas histórias que aqueles violeiros antigos, tocavam, gravavam e contando a história de uma cabocla. É verdade, sim. Olha, aquela felicidade da família acabou. Tampurá sempre foi uma região de muitas onças, Os casos de aparecimentos de onças por aquelas bandas sempre foram muito comuns, os casos contados, assim, sabe? Olha, apareceu onça lá, apareceu onça aqui, porque aquela região do Mato Grosso foi como que quase invadida pelos agricultores, pelos fazendeiros. Não é invadida, mas de certa forma foram tomando conta de uma área que era bem dos animais, Principalmente os selvagens. Mas onça pintada, aliás, hoje em dia é raridade, porque a espécie entrou em extinção, a onça pintada. Tem muito a jaguatirica, Tem muito aquela onça parda. Mas a onça parda, a meio acinzentada, essa aparece muito. É a conhecidíssima sussuarana. Sussuarana, sempre bonita. E com o seu espaço de caça sendo tomado por conta das pessoas, ela foi não tendo mais caça. Então o que aconteceu? Começou a se tornar agressiva, porque ela faminta é agressiva. A onça faminta, ela é um bicho agressivo.
Então a Sussuarana, sempre bonita, aquela sua postura na hora do ataque, agressiva, faminta. Olha, e uma Sussuarana sempre rondando aquela região. Ora aparece uma Sussuarana aqui, ora aparece uma onça parda ali, e naquela região se comentou, se falou que realmente tinha uma onça rondando ali aquele pedaço, especialmente o sítio do Geraldo. Aliás, ele chegou a ver 2 vezes. Ele chegou a ver a onça 2 vezes, atirou, mas o animal rápido, lépido, o animal assim, sabe, correu, escapou. Mas ele atirou 2 vezes na onça. No último, Geraldo e Edercila e o filho, como sempre acontecia, eles foram então para a beira do rio Arinos. Lá eles têm um rancho, tem o sítio, e na beira do rio mesmo eles têm um rancho, eles chamam de rancho. É uma casa simples, sem parede, só assim aquela parte que segura a casa, como é que chama? Seriam uns pilares, mas não é tudo de madeira, né? Então, e a casa simples, sem parede, só com o telhado, o banheiro e uma área grande acobertada com fogão a lenha para preparar as peixadas. E também dentro desse espaço, rede de dormir. Então não tem a divisão de quarto, só tem aquele banheiro ali dentro, tem as paredes, né? E então é isso. E dentro as redes e tal. Uma casa simples, uma casa com área grande, acobertada, né? Com fogão a lenha, para preparar as peixadas e redes de dormir. Enquanto pescavam, tratavam de levar o peixe para o Edercila preparar. E em determinado momento, Geraldo tinha acabado de pescar, mas um baita de um dourado. Sabe, o dourado é um peixe nobre dos rios. O dourado é um peixe nobre, é um peixe bonito. Ele tem o peito amarelo e a cor dele é dourada, tanto que o nome dele é o dourado, o famoso dourado. Geraldo até pensou: esse aqui a mulher vai preparar do jeito que eu gosto. Esse aqui a mulher sabe, metade dele vai ser ensopado, a outra metade vai ser assado. Esse é dos bons. Olha o tamanho desse dourado. Olha o tamanho desse dourado. Mas sabe, peixão bonito mesmo e gostoso. Quem conhece dourado sabe. Quem já comeu peixe dourado sabe que peixe delicioso é esse. Esse a mulher vai caprichar. Esse a mulher vai preparar do jeito que eu gosto. Vai ser aquela delícia. Ele pegou o dourado, colocou no embornar, passou a mão na espingarda e falou: agora vou levar lá para casa, vou levar para lá, para a mulher preparar, não é? E foi varando o mato para chegar até o rancho e levar o douradão para Edercila prepará-lo do jeito que ele gosta. Esse aqui, esse vai ser do jeito que eu gosto, vai ser aquela delícia. E ele não deixava a espingarda longe de jeito nenhum, porque as onças, elas vivem à espreita. As onças, não é que elas sejam traiçoeiras, mas é o jeito delas caçarem. Elas ficam à espreita. Elas sobem às vezes num galho de uma árvore, elas ficam assim sem se mexer, pronta para dar aquele bote quando passa a vítima, quando passa assim aquele animal que ela quer para se alimentar, ou até, Deus me livre e guarde, um ser humano. Porque se ela está faminta, ela é agressiva, ela vai para cima. Então as onças sussuaranas, tava aquele comentário, né, que tem onça rondando por aqui. Ô Geraldo, cuidado, hein? Fica atento, fica esperto, tem onça rondando aqui a região. Inclusive o próprio Geraldo viu 2 vezes a onça. Ele atirou, mas ela rápida desapareceu. E então por isso ele não deixava a espingarda de lado de jeito nenhum. As onças estavam por ali. Aliás, é a região de onça, Mato Grosso, é o habitat dos animais, não é? Aí, inclusive, um dia desses, um filhote pulou em cima de um menino de 12 anos, um filhote da Sussuarana.
E só não estraçalhou o menino, olha que era um filhote, porque o pai da criança estava perto, matou a Sussuaraninha com um tiro de espingarda. Mas o filhotinho, que estava com fome também, voou em cima do menino. E o pai matou, porque senão o menino seria estraçalhado por aquela onça pequena, aquele filhote. Além do mais, tem a mãe desse filhote. A mãe está circulando, está rondando pelo sítio dele, Geraldo, e por outros sítios. Com isso tudo, Geraldo então passou a carregar a espingarda no ombro e sempre dizia: seguro morreu de velho, seguro morreu de velho. Se a bicha aparecer na minha frente, eu não vou. Não, eu vou meter fogo. Você tá louco? Porque se ela tiver com fome, ela vai mesmo. Então eu não vou. Seguro morreu de velho. Ele sempre dizia isso. Sempre dizia: seguro morreu de velho. Se a bicha aparecer na frente, eu meto fogo. Não vou perdoar. É eu ou ela. E Geraldo então pescou o dourado. Colocou aquele belo peixe dourado no embornar. Agora não preciso pescar mais nada. Com esse dourado aqui, foi caminhando rumo, direção ao rancho. Se embrenhou pelo mato, né? Se embrenhou pelo mato para chegar no rancho. E de repente, um barulho estranho, um barulho de mato se mexendo, um barulho no mato. Geraldo parou. A danada tá por aqui. Geraldo parou, levantou as orelhas, o cabelo parece até que ficou assim em pé. Ele já engatilhou a espingarda, destravou a espingarda e ficou procurando. Assim, sabe quando você fica assim andando de um lado para outro? Fica andando no seu próprio círculo, né? Vai para cá, vai para lá, vai para cá. A arma aqui, a bicha tá por aqui. Eu ouvi o barulho, a bicha tá por aqui. Mas comigo não vai ter não, não vai ter moleza não. Entre eu e ela, eu sou mais eu. E ela tá... Dali a pouco ele ouviu mais um barulho. É a Mardita. A onça tá aqui. Todo mundo comenta, todo mundo fala que a onça tá rondando, principalmente o sítio dele ali. Aquele boi Nelore, sabe? A onça gosta de uma carne fresca, aqueles animais. Então, ele falou, assustado, os olhos arregalados. Olha, Geraldo ficou esperando então a onça aparecer. Ele virava de um lado, virava pro outro, com a arma engatilhada. A hora que aparecer vai meter fogo. Vou meter fogo, mas não tem perdão. Vou meter fogo. E cadê sabe? E vira pra cá, vira pra lá. De repente o mato se mexe de novo. O mato se mexe de novo. Geraldo não tem dúvida. É ela. É a Mardita. Fogo! Foram 2 cargas de chumbo. Ele não quis saber. Uma carga saindo de um orifício da espingarda, outra carga saindo do outro orifício. Sabe aquela cano duplo? Meteu bala. Comigo não é assim não, sabe? Eu não vou pagar pra ver. Geraldo olhou, ficou esperando a onça sussuarana então, sabe, rosnar. E o mato se mexeu. Quando ele ouve uma espécie de grito, ou não bem um grito, mas um gemido. Peraí, que não é da Sussuarana, não é da onça. Ai, o que você fez, Geraldo? Ai, meu Deus, o que você fez? Edercila? É você, mulher? Meu Deus do céu! O que eu fiz? Geraldo, corre aqui, Geraldo, corre aqui. Não é possível. Mas eu pensei que fosse a onça. Eu pensei que fosse a Mardita. Eu pensei que fosse a Sussuarana. Não, Geraldo. Sou eu que ia te chamar pra almoçar.
desespero total, desespero total. Edercila estava lá, caída no meio do mato, ensanguentada, com o peito furado, chumbo de tudo quanto é lado, chumbo do corpo, porque cartucheira, espingarda, o chumbo, e foi assim, não muito longe, aquilo, olha, furou tudo. Ao lado dela, um prato cheio de peixe frito, que ela ia levando para o marido comer, e uma garrafa de cerveja geladinha. Quer dizer, ela ia chamar ele para almoçar, mas ele, se ele estivesse lá envolvido na pesca, então pelo menos já ia levar um peixe fritinho e uma cerveja, e que ele viesse almoçar. Com a ajuda do filho, Geraldo conseguiu colocar Edercila na caminhonete. A caminhonete saiu em disparada, levantou aquela nuvem de poeira. O destino era Hospital de Itapurá. Lá chegando, Geraldo e o filho correram para pedir socorro aos médicos. Doutor, pelo amor de Deus, socorro, socorro. Só que quando os médicos foram atender Edercila, já não havia mais o que se fazer. Edercila estava morta. Geraldo entrou em estado de choque e começou a gritar que também queria morrer. Eu quero morrer, eu preciso morrer, eu quero morrer, eu preciso morrer, porque não é justo que eu fique vivo, não é justo que eu fique nessa vida e tenha matado minha mulher. Em estado de choque, Geraldo dizia que sem Edercila ele também não iria mais viver. O delegado foi no hospital e ficou sabendo da história. E viu o estado deplorável de Geraldo. Geraldo em estado de choque. Mesmo o delegado entendendo a situação, mas tinha que indiciar. E como de fato indiciado foi. Por homicídio culposo. Sem ato, olha, tá rondando por aí, cuidado, hein? Não se descuide, porque a sua suarana, todo mundo sabe, é uma onça. Que ela, qualquer animal selvagem, você pode pegar um leão, quando ele vai atacar, ele fica assim, ó. Ele fica assim, esperando. Ele só fica mexendo com o olho. Quando então ele dá um bote, sai, né, o tigre. Não teve dúvida. Achou que fosse o animal. Usamos o mesmo corte de cabelo. Sempre tivemos o mesmo gosto em relação a roupas, sapato, maquiagem. De maneira que quem não nos conheça bem, talvez olhe para uma e pense que é outra. Só que apesar de tudo isso, e da semelhança física, é muito difícil alguém nos confundir. Não tanto pela aparência, mas pela personalidade, jeito de ser. É claro que uma vez ou outra acontece das pessoas trocarem os nomes, achar que a minha irmã sou eu sou a minha irmã, mas não é muito comum, repito, principalmente para pessoas que nos conhecem bem. Nossa mãe, por exemplo, sempre disse que o que mais nos diferencia é o jeito de olhar. Não sei, talvez. Bom, seja do jeito que for, apesar de gêmeas,
E muito parecidas, como é natural, cada um tem o seu próprio jeito, a sua personalidade. E a gente sempre gostou que fosse assim. Um dia, a Sônia chegou do trabalho toda animada. Mas olha, um sorriso de orelha a orelha, feliz, eufórica. E um brilho diferente no olhar. Antes que eu perguntasse o motivo daquela alegria toda, ela já foi entregando o jogo. Silvana, acho que estou apaixonada. Eu conheci um rapaz tão bacana, mas tão bacana. Lindo. Ela falou aquilo e suspirou. Depois, contou que o Marcelo, o rapaz em questão, trabalhava como motoboy numa firma de entregas, da qual a farmácia onde ela trabalhava tinha se tornado cliente naquela semana. E mais alguns detalhes. Cor dos olhos, cabelo. Ela só falava dele e suspirava. Eu, naturalmente, fiquei feliz. A gente sempre se gostou. Mas sempre se gostou muito, sabe? Mais do que irmãs, sempre fomos muito amigas uma da outra. Puxa, que coisa boa, Sônia. Mas e aí? Me conta mais. Ai, Silvana, ele é tão lindo. Me convidou para ir no cinema nesse final de semana. Bom, eu que conhecia bem a minha irmã, identifiquei de saída, ela estava apaixonada. Eu nunca tinha visto a minha irmã tão animada por conta de um rapaz. E olha que éramos confidentes, hein? Do tipo que não tem segredo uma com a outra. Mas é que ela nunca tinha me falado de alguém com aquele brilho no olhar, aquele jeito, aquele entusiasmo. Mesmo sem conhecer a pessoa, se percebe, principalmente sendo irmã. E irmã gêmea, então, nem se fala. Seus olhos brilhavam, só de ela falar no nome do rapaz. Naturalmente que fiquei curiosa em conhecê-lo, o que, no entanto, só foi acontecer algumas semanas depois. Bom, nessas alturas, eles já estavam, inclusive, namorando. O curioso é que, quando ela nos apresentou, ele arregalou o olho surpreso. Nossa, Sônia, quando você me falou que tinha uma irmã, eu não imaginei que vocês eram tão parecidas. Parecem cópia uma da outra. Minha irmã riu. Também não somos tão parecidas assim, não exagere. Bom, nesse dia, a gente ficou ali conversando, e depois daquele momento assim de um certo espanto, pela nossa semelhança, coisa que a minha irmã já devia ter comentado com ele, mas de qualquer forma, ele ficou bem surpreso, bem espantado. Ficamos ali conversando e eu percebi que ele não parava de me olhar. Pelo jeito, a minha irmã tinha comentado, mas comentado por alto a respeito da nossa semelhança, porque pelo modo como ele olhava para mim, aliás, ele olhava para mim, depois olhava para a Sônia, depois olhava para mim de volta, como se não estivesse acreditando. Não sei se era só espanto, ou se de repente eu tinha despertado nele algum tipo de interesse diferente. Só sei dizer que ele não parou mais de me olhar e o pior é que eu gostei. E não parou por aí. Aos poucos, quanto mais eu o conhecia, até porque ela começou a trazê-lo em casa com muita frequência, quanto mais fomos convivendo, mais atraída por ele eu ia me sentindo. Dizem que irmãos gêmeos tendem a gostar das mesmas coisas, a pensar nas mesmas coisas, até a sentir coisas parecidas. Dizem até que é muito comum acontecer de um sentir o que o outro está sentindo. E de repente, eu me vi pensando nesse rapaz muito mais do que deveria. Era como se pelo fato da minha irmã estar apaixonada por ele, eu também me sentisse levada a me apaixonar. Eu sei que pode parecer uma coisa meio estranha, mas fazer o quê? Foi o que aconteceu comigo. O fato é que, à medida que o tempo foi passando e que fomos convivendo, que ela foi trazendo esse rapaz aqui na nossa casa com mais frequência, mais e mais atraída por ele eu ia me sentindo a cada dia que passava.
sem que eu me desse conta, pelo menos no começo, e depois, com a minha percepção, comecei a sentir coisas que, repito, não devia sentir. Era o namorado da minha irmã. E olha, comecei a sentir com tanta intensidade aquilo que chegou um ponto que eu comecei a me sentir incomodada quando vi os dois juntos. Sabe, ciúme mesmo. Nessas alturas eu não sabia se era apenas uma atração física ou se tinha algum sentimento na parada. Só sei que comecei a desejar esse homem, a querê-lo perto de mim, a sentir ciúme quando via os dois juntos, ele e a minha irmã. Até que a certa altura eu já não conseguia mais tirar o meu cunhado do pensamento. Quando ela o levava em casa, eu dava até um jeitinho de sair para a rua, de tanto que ficava enciumada por vê-los juntos. Coisa absurda. Claro que nunca comentei nada com ela. Nós sempre fomos muito unidas, do tipo que faz confidência uma para outra, só que era uma situação tão delicada que eu não sabia nem como falar. Imagine, eu não sei nem como ela reagiria se descobrisse que eu estava afim do seu namorado. Um dia, Sônia precisou cobrir a folga de uma colega na farmácia, onde ela trabalhava. E acabou ficando lá os 2 turnos. Isso acontecia de vez em quando. E sempre que acontecia, ela não saía de lá antes das 9 horas da noite. Eu pensei que ela tivesse avisado o Marcelo, que ia passar o dia todo trabalhando. Só que, para minha surpresa, ele ligou atrás dela logo depois do almoço. No que atendi, e foi aí que começou o meu drama. Ele deve ter confundido as vozes e começou a falar comigo como se estivesse falando com a minha irmã. Então, Soninha, o que você acha da gente pegar um cineminha hoje? Olha, até hoje eu não sei por que eu fiz aquilo. Até hoje eu não consigo entender nem explicar por que eu agi daquele modo. Só sei que, em vez de me identificar, percebendo que ele estava pensando falar com a minha irmã, em vez de esclarecer o engano, de dizer que não era a Sônia, que era eu acabei entrando no jogo e me fazendo passar por ela. No fundo do fundo, eu acho que pelo menos no começo eu quis fazer uma brincadeira. Ver até onde aquela história ia dar. Sim, porque na minha cabeça, ele logo se daria conta de que estava falando comigo e não com ela. Nossas vozes eram parecidas, tudo bem. Só que eu pensei que ele fosse perceber. Problema é que me enganei. Ele não percebeu. Até que no final acabamos combinando de nos encontrar no shopping. Olha, não sei onde estava com a cabeça quando fiz aquilo. Ir ao encontro do namorado da minha irmã me fazendo passar por ela. Eu nem sei o que pretendia com isso. Mas o fato é que cheguei até a colocar uma das suas roupas. Claro que quando estivéssemos cara a cara, ele se daria conta. Até porque éramos irmãs gêmeas, muito parecidas. Mas não éramos idênticas. Para uma pessoa que de repente não nos conhecesse, seria até fácil se enganar. Agora, eles eram namorados. Naturalmente que quando estivéssemos ali, um na frente do outro, conversando, ele ia perceber que eu não era a Sônia, eu era a Silvana. Olha, eu podia até dizer que fiz aquilo de brincadeira. E realmente, no começo foi. Só para ver a sua reação. Só que, à medida que o tempo foi passando e eu fui percebendo que ele não tinha notado que estava conversando não com a minha irmã, mas comigo, ou se tinha percebido, estava fazendo o que não tinha,
eu comecei a levar a brincadeira a sério. Ainda não tinha ideia do que pretendia, mas eu comecei a gostar. A verdade é que, querendo ou não querendo, eu sentia uma atração muito grande por ele. Isso desde o começo, desde o primeiro dia. No fundo, eu nem sabia direito se era só atração ou se estava apaixonado. Só sei dizer que já havia perdido noites de sono pensando nele. Só sei dizer que quando ele chegava com a minha irmã em casa, e eu via os dois juntos, de chamego, de beijinho, de abraço, de dengo, eu ficava com ciúme. Se era paixão, se era amor, ou se era só atração, não sei. Mas que eu gostava dele, eu gostava, e não era pouco. Depois de desligar o telefone, tomei um banho, me perfumei, vesti uma roupa da Sônia e fui até o shopping encontrá-lo, como havíamos combinado. Para minha surpresa, ele não percebeu que era eu. Ou se percebeu, ficou na dele. Olha, eu quase perdi a respiração quando ele se aproximou assim de mim e me beijou. Porque uma coisa não dá para negar. Eu já tinha sonhado 1000 vezes com aquele beijo. De qualquer modo, pensei que depois do beijo, ele fosse perceber um engano. Me perguntar que palhaçada era aquela. Só que em vez disso, ele me abraçou como se não estivesse nada fora do lugar. Fiquei pensando comigo. Meu Deus, ele me beijou. Será que o meu beijo é tão parecido assim com o beijo da minha irmã que ele... Ou será que ele percebeu e... Eu estranhei, mas foi tão bom. E eu tanto tinha sonhado com aquilo, que em vez de esclarecer o engano, tratei de aproveitar. A gente foi ao cinema, assistimos ao filme de mãos dadas, trocando carinhos, depois passamos na praça de alimentação, até que a certa altura ele sugeriu: Soninha, o que você acha da gente ir para um lugarzinho mais reservado? Tô louco para ficar sozinho com você, sabia? Nessa hora eu balancei. E foi só nesse momento que eu me dei conta do que estava fazendo. Até aquele instante, tínhamos trocado beijos, carinhos, abraços. Mas será que era certo levar aquela história adiante? Eu fiquei ali pensando. Tentei raciocinar com uma certa lógica. Até que cheguei à conclusão de que não era certo. Não era certo, não era digno e não era justo com a Sônia. Meu Deus, era um namorado da minha irmã. Só que aí, ele se aproximou de mim assim, me abraçou, me deu outro beijo, aquele beijo apaixonado, aquele beijo molhado, aquele beijo gostoso. E aí eu meio que fraquejei e pensei, por que não? Por que me negar esse prazer? Por que não aproveitar a chance que a vida está me dando? E quem sabe depois me arrepender para o resto dos meus dias, pois de repente eu nunca mais tenho outra chance. Quer saber? Quer saber? Perdida e meia. Já que estou aqui, vou até o fim. Se eu dissesse que não gostei de fazer amor com ele, estaria mentindo. Gostei, não foi pouco. Foi bom demais. Foi, aliás, do jeitinho que eu imaginava.
Meu Deus, eu era o namorado dela. Era o namorado da minha irmã. Eu não devia ter esse tipo de pensamento, mas eu já tinha sonhado, imaginado e encenado na tela do meu pensamento aquela noite de amor muitas vezes. Quantas vezes à noite na minha cama eu ficava sonhando com ele, fantasiando, nós dois juntos, eu sentindo o calor do seu corpo. E agora tinha acontecido. Agora não era fantasia. Era realidade, tinha acontecido mesmo. Eu estava ali do seu lado, naquela cama de motel, sentindo o seu calor, o sabor da sua boca. Só que depois do prazer, aí veio a consciência, aí veio o remorso. Olha, me senti péssima. Não deu para não pensar na pobre da minha irmã, que naquelas alturas estava lá naquela farmácia dando duro, trabalhando. Eu ali deitada naquela cama, perdido nos meus pensamentos, de repente senti que ele se aproximou e começou a me acarinhar novamente. Começou a beijar o meu ombro, a passar a mão no meu corpo, querendo naturalmente fazer amor comigo de novo. Aí nessa hora não sei o que me deu, parece que eu despertei. Marcelo, por favor, não, eu preciso te falar uma coisa aqui. Ele, no entanto, não queria saber de conversa. O que ele queria, na verdade, era outra coisa. Ah, depois você fala, meu bem. Agora eu quero você aqui comigo. Vem, me dá um beijo. Não, Marcelo, é sério. Você precisa me escutar. Eu tenho uma coisa para te falar que eu não sei nem como você não percebeu, e eu estou tão arrependida porque eu não sou quem você está pensando. Nem pensei na reação dele. Quando vi, já tinha falado, até porque nessas alturas, é como eu já falei, eu já estava arrependida demais. A imagem da minha irmã, lá no balcão daquela farmácia, trabalhando completamente inocente, sem nem imaginar que eu, sua irmã queridinha, a estava apunhalando. Então, de repente, não pensei mais nada. Eu tenho que falar. Eu tenho que contar. Eu não sou quem você está pensando. Só que eu falei assim, e ele nem se abalou. Pelo contrário, quem se abalou fui eu. Porque ele olhou assim para mim, sem demonstrar o mínimo espanto, e simplesmente respondeu: eu sei que não é, meu bem, mas o que tem? Não está gostoso aqui? Nós dois? Vem cá, vem. Me dá mais um beijo. Eu tô louco por você. Olha, fiquei tão surpresa. Juro que fiquei. Porque é como eu já disse, seria difícil alguém que nos conhecesse não perceber a diferença. Só que, pelo jeito como ele tinha se comportado até aquele momento, não dava a impressão de que ele estava desconfiado, de que eu talvez não fosse eu. Não, peraí. Como assim? O que você está querendo dizer, você sabe? Nessa hora, ele me olhou de um jeito tão estranho. Como que eu sei? Sei porque eu não sou bobo, né, Silvana? Ou você pensa que eu sou cego? Ou será que você imaginou que estava me levando na conversa? Pelo amor de Deus, né, Silvana? Tenha dó. Pra bobo eu não sirvo. Mas
Quer dizer, então, que você ficou comigo mesmo sabendo que eu não era a Sônia? Ué, qual é o problema? Você também não ficou comigo? Ou será que você também não sabia que não era ela? Não, quer dizer, não está certo, mas é que é diferente. Afinal, por que você fez isso? Eu pensei que você gostasse da minha irmã. E gosto, né, Silvana? Só que, sei lá, desde que eu te conheci que eu tenho essa fantasia. E depois tem a curiosidade também, né? Você e a Sônia, vocês são tão iguais, tão parecidinhas. Eu queria ver se vocês eram iguais também na cama. Sabe, curiosidade. Quer dizer, então, que você me usou? Usei? Mas que drama é esse, Silvana? Eu só aproveitei a chance que você me deu, nega. Por quê? Você também não queria? Se eu te usei, você também me usou. Aliás, até mais, né? Eu fiquei olhando para a cara dele, sem saber o que falar. Até porque ele estava coberto de razão. Falar o quê numa hora dessas, meu Deus? É claro que eu queria. Se não quisesse, não estaria ali, naquele motel ao seu lado. Muito menos, teria me feito passar pela minha irmã. Olha, foi uma situação chata demais. Eu me senti tão mal que eu não sabia nem onde enfiar a cara. Meu Deus, ele sabia o tempo todo. E eu ali, feito uma idiota, tentando me fazer passar pela minha irmã e pensando que estava enganando. Imagine a minha cara. O mais inacreditável é que mesmo depois dessa conversa, acabamos fazendo amor mais uma vez. Não resisti quando ele veio para o meu lado e começou a me beijar, me abraçar. Eu ainda o fiz jurar que ele não ia contar nada para a Sônia. Aquilo precisava morrer ali com a gente. Ele jurou, mas não sem antes fazer aquela espécie de ameaça disfarçada. Claro que eu juro, meu bem. Não vou contar nada, não. Aliás, eu faço o que você quiser. Desde que você... Desde que eu o quê, Marcelo? Ah, desde que você fique comigo de novo, né? Se não gostou? Eu não disse nem que sim, nem que não. Deixei no ar. Mas confesso que eu fiquei morrendo de medo da minha irmã descobrir o que tínhamos feito pelas suas costas. Aliás, fiquei imaginando o que o meu pai faria se soubesse o que eu tinha aprontado. Me daria uma surra, com certeza. Ou quem sabe até me expulsasse de casa. Hoje, eu me sinto tão estranha. Não é que eu tenha me arrependido, até porque eu fiz tudo atendendo à vontade do meu coração, do meu corpo. Só que não sei, se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza não teria feito o que eu fiz. Não é apenas o remorso, a consciência pesada. É que a minha vida se complicou muito depois daquele dia. E eu digo isso porque o Marcelo não tem me dado sossego. Ele vive me procurando, querendo me levar de novo para aquele motel. Parece que ele nem se importa com os sentimentos da minha irmã. A impressão que dá é de que ele nem gosta dela de verdade. Está apenas se divertindo. Aliás, se divertindo com as duas, né? Com ela e comigo. Quando ela o traz aqui em casa, ele fica me olhando de um jeito que, olha, me dá até medo. Às vezes, ele me liga e fala umas coisas que me deixam até sem saber o que pensar. Diz que eu sou melhor do que a minha irmã na cama. Que o meu beijo é mais gostoso do que o dela. Que se eu quiser, ele larga dela só para ficar comigo. Sabe, nessas horas eu fico balançada. Não nego. Até porque aquilo que eu sentia por ele não mudou.
Ainda estremeço quando vejo se aproximando. Meu coração quase para de bater quando ele me olha nos olhos. Só que ao mesmo tempo eu penso, será que é direito? Será que é justo o que eu estou fazendo? Botar em perigo a amizade que eu tenho com a minha irmã por causa de um sentimento que eu nem sei se é amor, se é paixão, sei lá, se é atração. Sabe, em certas horas eu acho que vale a pena arriscar. Em outras, já penso o contrário. Até porque, se ele estivesse mesmo a fim de algo sério com alguma de nós duas, não teria entrado nesse joguinho duplo. Teria feito a sua escolha e ponto, acabou. Ele, por exemplo, não pensou duas vezes para ficar comigo, mesmo sabendo que eu não era a Sônia. Tudo bem, eu sei que a culpa foi minha. Eu não devia ter feito o que fiz. Só que ele também tem a sua parcela de responsabilidade. Ele não foi enganado, ludibriado, já que sabia o tempo todo que era comigo que estava e não com ela. Apesar disso, eu tenho consciência da minha culpa. Sem avaliar as consequências do meu gesto, a verdade é que eu agi como uma leviana. E o pior é que eu gosto dele. Se não gostasse, estaria resolvido. Eu o mandaria para o inferno e ele que fosse se danar. Só que eu gosto dele. Até hoje não sei se é amor, se é paixão, se é só atração, mas seja o que for, eu gosto muito desse homem. É um namorado safado da minha irmã, tudo bem, eu sei. Mas é que eu não consigo evitar. Gosto demais desse cara. Quero esse homem para mim. Não devia, mas quero. Pode não ser justo, nem certo, nem digno da minha parte. Mas a verdade é que eu gosto desse safado. Eu penso nele o tempo todo. E por mais que seja errado, eu quero esse homem para mim. Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. O Vitor Caselli está contando a história de hoje. O grito do não. Vamos ouvir. Olha, eu me mudei com a minha mulher para um apartamento em que achávamos que seríamos muito felizes. Mas ocorreu tudo ao contrário do que prevíamos. Nos primeiros dias após a mudança, tudo parecia a mil maravilhas. Mas após passado algum tempo, um dia eu notei, quando eu fui tomar banho, que o chuveiro, que não era elétrico, era daqueles chuveiros a gás, o chuveiro tinha soltado. Estava no chão do box. Eu fiquei imaginando como é que aquilo tinha saído do cano, se eu não havia tirado. Perguntei para minha mulher, ela também não. Talvez estivesse mal atarrachado. Após alguns dias, novamente eu entro no banheiro e me deparo com o chuveiro de novo no chão do box. Eu voltei a atarrachar e aí perguntei para a empregada se havia por algum motivo retirado o chuveiro do cano. E a resposta da empregada foi também negativa. Nem a minha mulher, nem a empregada, nem eu. Ninguém tinha tirado o chuveiro de lá. 2 vezes ele apareceu no chão do boxe. Eu estava saindo do quarto e entrando no corredor e vi quando a minha mulher estava vindo da sala e prestes a entrar também no corredor carregando umas caixas. Na hora que ela estava entrando e eu chegando, a porta simplesmente fecha. Curiosa nesse apartamento, porque as luzes queimavam com uma facilidade incrível. Às vezes as lâmpadas de um determinado cômodo ficavam oscilando um pouco mais forte, depois um pouco mais fraca, e aí depois queimava, apagava. Acabava de trocar uma lâmpada, por exemplo, a do quarto, 2 dias depois já tinha que trocar uma das lâmpadas do corredor. E dali a menos de uma semana era do banheiro,
depois da cozinha, da área de serviço, do banheiro de novo, do quarto, do corredor novamente. Eu já não aguentava mais, eu contratei um técnico. Ele foi lá, trocou toda a fiação. E quando passávamos pelo corredor para entrar no quarto, eu recebi uma saboneteira de mental na cabeça, vinda do banheiro. Ela veio do banheiro sozinha. Doeu, sim, mas assustou mais ainda. A gente ouvia um leve barulho de gente falando, mas sem saber o que falavam, porque era baixinho, bem baixinho. O espelho da entradinha do apartamento caiu no chão e quebrou. Mas quando eu fui ver o arame que prendia, ele estava inteirinho. E o prego que prendia também não havia saído do lugar. É como se alguém tivesse tirado o espelho e jogado no chão. Nem sequer estava inclinado para baixo o prego, não. Estava normal e firme. Um dia, a empregada estava servindo jantar para a gente, e mais uma prima da minha irmã, que veio do sul, e estava passando o final de semana aqui com a gente. E quando estávamos no meio do jantar, a cortina da sala foi arrancada quase toda do trilho. Sozinha, assim. Nós ficamos os quatro parados ali, olhando aquilo de boca aberta. O chuveiro do boxe continuava a sair do lugar e continuou amanhecendo no chão. Passava 2, 3 dias, novamente estava no chão. Outras vezes eu acordava com um barulho forte de água caindo, como se um cano da caixa d'água estivesse vazando. Eu ia ver, era o chuveiro, ou seja, o cano do chuveiro, porque tirava o cano e a água jorrava para fora. Bom, o lenço na cabeça da empregada continuava a ser arrancado às vezes. Assim como às vezes nós sentimos algo pegar levemente e segurar o tornozelo da gente. Os livros da prateleira do escritório caíram em sequência quando eu e a minha esposa estávamos redigindo algumas coisas. E um dia nós estávamos discutindo, eu e ela, por uma besteira qualquer, e quando estávamos falando alto, ouvimos nitidamente como se alguém fizesse assim, ó, como para que a gente calasse a boca. Claro que a discussão acabou naquele momento. Quando a gente viu aquilo, nós paramos, sem entender nada. A minha esposa tratou logo de me abraçar, dizendo que estava com medo. E as lâmpadas iam queimando e sendo trocadas, Eu não aguentava mais comprar lâmpada. Toda vez que eu ia ao mercado, eu tinha que trazer lâmpada. A empregada reclamava de barulhos no quartinho dela. Ela disse que era como se alguém estivesse arranhando as paredes. E a gente ouvia também barulho de vozes. Só que não conseguimos entender o que era, porque era baixinho demais e depois parava. Às vezes o banheiro ficava com um perfume fortíssimo, adocicado assim. Depois parava. Voltava dias depois e era tão forte que parecia que haviam quebrado um vidro inteiro de perfume. Daquele perfume super enjoativo que empestava o apartamento todinho. Uma vez nós viajamos, demos férias à empregada. Então, como tínhamos o problema dos eletrodomésticos que viviam causando surpresas, resolvemos desligar a chave geral do apartamento. Mas por prevenção, né? Quando chegamos de viagem e abrimos a porta, algumas luzes estavam acesas e a chave geral havia sido religada sozinha. Até mesmo a campainha da porta tocava, nós olhávamos pelo olho mágico e não havia ninguém do outro lado. Também às vezes a maçaneta da porta da cozinha ou do corredor, que ligava à sala, mexia sozinha, como querendo abrir, mas as portas estavam abertas. A porta do corredor às vezes batia com violência, e normalmente quando um de nós estava prestes a cruzar ela, quase batia na nossa cara. E algumas vezes era um custo fazer a porta abrir novamente. Não abria. Mas o dia que mais assustou a gente
foi quando estávamos deitados, as luzes do quarto desligadas, e vimos um vulto que veio do corredor e ficou parado na porta, e depois foi até a cabeceira da cama. Parecia uma mulher, o vulto de uma mulher com os cabelos desgrenhados, descabelada. Ela ficou parada ali na frente da cama, e a minha esposa se agarrou comigo, assustada, e eu me abracei nela também, assustado. E nós conseguimos então ouvir a voz rouca falando: não, não. E o vulto foi saindo lentamente. A porta do corredor bateu com toda a violência. O quarto ficou com um cheiro insuportável daquele perfume enjoativo, adocicado. A empregada veio no nosso quarto após empurrar com bastante força a porta do corredor, dizendo que as portas do armário da cozinha estavam batendo e que havia uma faca cravada num dos armários. Nós fomos lá e constatamos que era verdade. Ela estava entre a folha da fórmica, que estava meio solta, e a madeira. E as portas estavam desorganizadas, umas abertas, outras fechadas. Aí nós mudamos. Depois de esgotadas todas as tentativas de ignorar o que ocorria naquele apartamento, nós mudamos. Fomos morar num apartamento, num prédio bem ao lado desse. E aí notamos com frequência que os moradores não costumavam ficar muito tempo naquele apartamento, não. Houve até um caso curioso, num casal que foi morar lá, e um dia, quando chegamos no nosso prédio, havia uma grande movimentação no prédio do lado, né? Nesse prédio onde nós moramos. Havia um carro de polícia lá também, e aí soubemos que a moradora do apartamento em que nós morávamos tentou matar o marido. Eles brigavam muito, e ela esfaqueou ele no braço e na costela, mas não conseguiu matá-lo. Ele foi para o hospital e ela ficou detida. Eu não soube o final da história, mas o apartamento foi desocupado logo em seguida e veio outra família que, logicamente, não ficou muito tempo. Assim como os moradores a seguir, e assim por diante, cada um que entra no apartamento vai embora de lá. Nunca para a gente lá, onde eu sei que existe mesmo algo além da imaginação.